pela área de secção transversal do cilindro flexível, multiplicado pelo valor médio da velocidade relativa. Pelo valor médio do módulo da velocidade relativa. Então agora, substituindo, vamos escrever o livre caminho médio de uma molécula que se desloca dentro de um gás, onde as demais moléculas também estão em movimento em torno da molécula principal, tanto na sobrejacência, adjacência ou subjacência dessa molécula principal. Então nós temos aqui o livre caminho médio da molécula principal como o valor médio da velocidade média dividido por essa frequência média associada à velocidade relativa. Então, fazendo a devida substituição, velocidade média, aqui número de moléculas submetidas à colisão, em razão da colisão com a molécula, com o processo de colisão com a molécula principal ao longo de sua trajetória translacional dentro de um gás. Aqui nós temos também a área de secção transversal desse cilindro flexível, ou área de secção de choque da translação da molécula principal ao longo do gás, colidindo com as moléculas dentro do gás, multiplicado pelo valor médio do módulo da velocidade relativa. Pois bem, então substituindo, fazendo a devida substituição, nós temos a seguinte expressão aqui, livre caminho médio, então velocidade média, número de moléculas submetidas à colisão, a área de secção transversal é π, diâmetro elevado a expoente 2, diâmetro da molécula de exclusão, ou molécula da esfera de exclusão ou esfera de influência, multiplicado por raiz de índice 2 do número 2, ou 2 elevado a 1, a expoente 1 sobre 2, multiplicado pelo valor médio da velocidade. Então dividimos velocidade média com velocidade média, e o resultado é livre caminho médio igual a 1 dividido por número de moléculas submetidas à colisão, número π, d elevado a expoente 2, aqui nós temos o diâmetro elevado a expoente, o raio da esfera de influência, da esfera de colisão, multiplicado por raiz de índice 2, ou seja, raiz quadrada de 2, ou 2 elevado a expoente 1 sobre 2. Muito bem, então esse é o livre caminho médio para o caso de nós considerarmos velocidade relativa. Então, mais uma vez, vamos aqui disponibilizar espaço para nós fazermos a comparação entre os resultados. Tentar detalhar. Caso mais simples, o caso 1, quando a molécula está em molécula principal em movimento e demais moléculas em repouso. Isso implica que o livre caminho médio é 1 dividido por número de moléculas submetidas à colisão, multiplicado pelo número π, multiplicado por d elevado a expoente 2. E então, quando nós consideramos o caso mais geral, mais próximo da realidade, quando a molécula principal
está em movimento e concomitantemente as demais moléculas estão em movimento. Então, nesse caso, nós consideramos um movimento relativo. Nesse caso, livre caminho médio, para o caso de movimento relativo, é igual a 1 dividido por número de moléculas submetido à colisão, multiplicado por π, d elevado a 2, e aqui raiz quadrada de 2, ou 2 elevado a expoente 1 sobre 2. Conferindo exatamente isso. Então vamos encerrá-la neste ponto. Nós temos as duas relações, uma para a molécula principal em movimento e demais moléculas em repouso em torno da molécula principal, e o caso mais geral, quando nós temos a molécula principal em movimento e concomitantemente as demais moléculas em seu entorno quando elas estão em movimento relativo em relação à molécula principal. Então aparece um termo de raiz quadrada de 2, ou 2 elevado a expoente 1 sobre 2 no denominador, diferenciando do resultado anterior. Agradecemos a atenção de todos vós. Durante a próxima aula estaremos tratando sobre gases reais e mais especificamente a equação de Van der Waals, as denominadas interações entre as moléculas, interações intermoleculares denominadas interações de Van der Waals. Muito obrigado a todos.